Olá pessoal do curso técnico em refrigeração e climatização da disciplina de mecânica dos fluidos 2. Vamos dar início à nossa primeira videoaula. A nossa primeira videoaula, o roteiro dela é a introdução, nós vamos falar a introdução sobre as tubulações hidráulicas, o processo de fabricação de tubos sem costura e com costura, os principais meios de ligação de tubos, requisitos de projetos de tubulação, os tipos de escoamento dos fluidos de tubulações e a equação da continuidade de Bernoulli. Eu sou o professor Leonardo Nunes, possuo graduação em bacharelado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Piauí, tenho curso de Mecânica de Manutenção de Máquinas Operatrizes pelo Senai Piauí. Atualmente sou professor do ensino básico do município de Teresina, no CEP José Pacífico de Moura Neto, dos cursos de Manutenção Automotiva e Segurança no Trabalho. Através de estudos da disciplina de Mecânicas dos Fluidos, o aluno vivenciará conceitos voltados ao ramo das tubulações hidráulicas e bombas centrífugas, que é o conteúdo da nossa disciplina. E a mecânica dos fluidos possui ampla variedade de aplicação, como por exemplo em automóveis, em sistemas de ar-condicionado, em sistemas de irrigação. Então nós vamos ver todos esses assuntos durante a nossa disciplina. A nossa introdução começará com uma simples pergunta. Como a água chega até a nossa casa, pessoal? Parando um pouco para pensar, a gente pode perceber que a água chega até a nossa casa por meio de tubulações hidráulicas, né? Ou seja, tem a companhia de águas, que ela faz o recolhimento dessa água de algum manancial ou algum poço, e ela traz essa água até a nossa casa. Ela traz até a nossa casa por meio de tubos, né? Outra pergunta que eu gostaria de fazer é por onde o fluido refrigerante circula em um refrigerador, já que o nosso curso é refrigeração e climatização. A gente sabe que são por meio de tubos, né? Que são os chamados trocadores de calor, que a gente viu lá na disciplina de transmissão de calor. E outra pergunta, pessoal, como podemos deslocar os fluidos nas tubulações? Parando um pouco para pensar, a gente pode perceber que onde a gente tem uma diferença de pressão, a gente consegue fazer um escoamento. E não é diferente. Lá na companhia ela tem uma bomba que dá uma certa pressão em um fluido e faz com que esse fluido, por meio das tubulações, chegue até a nossa casa. Então, um dos processos de fabricação de tubos que a gente vai ver agora é a laminação. A ASTM, que é a Associação Americana de Testes Mecânicos, especifica mais de 500 tipos diferentes de tubos, que são os tubos os tubos ferrosos, os tubos não ferrosos, os tubos plásticos, que seriam os tubos de PVC. E o processo de fabricação de tubos por laminação, ele é dividido em processo sem costura e o com costura. O processo de fabricação por laminação sem costura, ele é dividido em laminação, extrusão e fundição. No processo de laminação, o lingote, ou seja, uma barra metálica, ela é aquecida a 1200 graus Celsius e é colocada em rolos oblíquos, ou seja, onde a gente vai ter aí o movimento de rotação dos rolos e o movimento de translação do lingote, que é onde ele vai ir de encontro com a ponteira, que é ela que vai fazer o furo nessa barra, nesse lingote. Então, essa é a primeira etapa do processo de laminação. Lembrando que nesse primeiro processo, a gente tem um tubo, como se pode falar, um tubo cru. Como assim cru, professor? Ele é um tubo que ainda não pode ser usado nas tubulações hidráulicas, porque ele só passou por um processo de início de formação de um tubo. Não é um tubo formado ainda, ideal para o uso. Aí ele vai passar por outro processo, uma segunda etapa, onde a gente vai ter uma outra ponteira, que ela vai dar mais uma forma ao tubo. Porque na primeira, a gente pode perceber que ele vai ter uma grande espessura do tubo. Já na segunda etapa, ele vai fazer um aumento desse comprimento do tubo e vai diminuir a espessura da parede do tubo. A próxima etapa seria passar o tubo por um laminador calibrador. O que seria a função desse laminador calibrador? Ele reduziria o diâmetro do tubo para o diâmetro que a gente quer obter, e depois a gente passa esse tubo por um laminador em um mandril, que é onde ele vai
tirar todas as imperfeições e corrigir todas as falhas e empenos que deve ter nesse tubo. Então ele é o laminador com mandril, ele tem mais a função de acabamento nesse tubo. O próximo processo de produção de tubos sem costura é o processo de extrusão. Você aquece o lingote a 1200 graus Celsius até ele ficar um material plástico. Aí o que você faz? Você coloca ele num molde e vem com um mandril e um êmbolo e aplica uma pressão de mais ou menos 1.500 toneladas. Aí o tubo ele vai se deformar e no final a gente pode observar, ó, o tubo formado ele vai saindo de acordo com a pressão que é exercido pela prensa. No processo de fundição, o tubo é derretido e depois despejado em moldes especiais. Não necessariamente o tubo, mas um material a qual se deseja fazer o tubo, como por exemplo os lingotes e outros materiais ferrosos. A gente vê isso muito em aciaria. A gente derrete o material e coloca em moldes para obter aquilo que a gente deseja. Aqui é o processo de fabricação com costura. É uma solda longitudinal, como a gente pode perceber, ele é um processo que a gente utiliza de início chapas, aí a gente vai deformando essas chapas de modo a no final obter um tubo. E aí, quando a gente obtém a forma de um tubo, a gente passa uma solda, que como o próprio nome do processo diz, é uma solda longitudinal, ou seja, durante todo o percurso do tubo. E temos a solda espiral. Ela vai enrolando em um molde e fazendo a solda no formato espiral do tubo. Certo, pessoal? Então esse foi o conteúdo da nossa primeira videoaula, onde a gente pode encontrar o material que a gente viu nas seguintes referências bibliográficas.